Orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos através aqui da internet. Pedimos a tua unção, teu Espírito, que o Senhor nos conduza nas Escrituras ao estudarmos esse capítulo, esses versos tão importantes. Nos dá sabedoria, que o Senhor venha abrir os nossos olhos e nos dar entendimento, assim como Daniel no passado e tantos outros profetas receberam entendimento de Ti. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos também ver as maravilhas na Tua lei. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, uma breve recapitulação aí do que a gente tem visto nos últimos encontros. Estudando o livro de Daniel, no capítulo 11, as guerras dos diáconos. Nós estamos no verso 11 e 12, que é a batalha de Ráfia, né? Vimos várias coisas ligadas com essa região, né? com essa batalha. E nos últimos dois encontros, nós falamos um pouco sobre as aplicações que essa batalha tem para os nossos tempos, né? Vimos que essa batalha ela está conectada com uma vitória do Rei do Sul, uma vitória inesperada, né, do Rei do Sul, e vimos que isso tem implicações para nós profeticamente para os nossos dias, né? Vimos que a Rússia ela ainda é um sujeito no cenário profético, né? Ela vamos dizer assim, Roma, o rei do norte, com a ajuda dos Estados Unidos, teve a chance de acabar com o rei do sul em 1989 a 91. E assim como Antíoco teve a chance, a oportunidade de acabar com Ptolomeu em 222, naquela batalha, né? Mas eles acabaram fazendo um tratado de paz, né? Da mesma forma, a União Soviética, a Rússia na época, fez um tratado de paz através de Gorbachev, né, e tudo mais. E desde então passaram-se 3 décadas desde então, e a Rússia ela tem, vamos dizer assim, tem tido uma influência cada vez maior, né, tem recuperado a sua influência, seu poder, né, cada vez mais. Isso nos levou a uma questão interessante sobre... nós vimos um escritor satânico, um dos maiores satanistas da história, chamado Albert Pike, onde ele escreve um statement, né, um texto falando sobre 3 grandes guerras mundiais que Satanás estaria, né, fomentando ou criando para cumprir os seus próprios fins e objetivos. E ele escreve isso em 1860 e poucos. E nós lemos algumas dessas afirmações e, de forma muito precisa, as características que ele aponta naquela época se cumprem na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né? E ele fala também sobre uma terceira grande guerra, que seria basicamente colocar o mundo muçulmano contra o mundo judeu, né? Da mesma forma, o mundo ateu contra o mundo cristão. Né? Então, basicamente, num nutshell, seria isso. Né? E a sociedade chegaria a um desgaste tão grande por causa desse conflito, e no final, então, ele diz, as suas próprias palavras, que seria a oportunidade perfeita para que a doutrina pura de Lúcifer seja introduzida através, né, de um novo líder, né, de uma nova referência mundial para lamber as feridas e sarar as feridas de uma sociedade desgastada, né, por esses conflitos. E, obviamente, nós sabemos, como adventistas, quem será esse grande líder, né, nos últimos dias. Me parece que nós temos visto essa profecia, né, satânica se cumprir aos nossos olhos quando a gente vê a agenda liberal, né, o marxismo, o materialismo histórico, desde a Revolução Francesa, passando pela Revolução Russa,
ganhando força cada vez mais, né, com os seus ideais, a sua agenda. Basicamente, poderíamos resumir em 2 pontos: o ataque à família e o ataque à lei de Deus, ou à Bíblia, né? Então, o ataque à religião, né? E isso não é nada novo, sempre foi o ataque que Satanás quis e tem feito ao longo dos séculos, né, a Deus através das duas instituições, as instituições gêmeas que ele criou no jardim, que é a família e o sábado como um monumento, né, instituído para o homem. Lembrando que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então a gente sabe que a gente tem visto isso, né, esse ataque aberto às duas instituições, ao casamento e a lei de Deus. Certo? Foi o José. Bom, e aí com isso a gente acabou entrando numa história interessante sobre a profecia de Fátima, uma outra profecia satânica também, que fala sobre a dedicação da Rússia ao catolicismo, como um dos grandes, os grandes objetivos de Fátima seria a dedicação da Rússia ao catolicismo. Por quê? Porque Roma sempre soube que a Rússia era uma pedra no sapato na agenda romana, né, para colocar os seus dogmas, as suas leis, as suas tradições em vigor. O ateísmo soviético teria que ser eliminado, né? E como eu falei, eles perderam a chance de ter feito isso lá na década de 90, e agora a Rússia ainda continua viva e os seus ideais muito bem, obrigado, no mundo ocidental, né? No próprio Estados Unidos, cada vez mais o liberalismo ele parece que ganha força, né? Tá? Então, isso nos fez entrar semana passada numa questão interessante, que foi a questão da pandemia. Por quê? Porque na época de Fátima, no Segredo de Fátima, em 1917, 18, foi a última vez que teve uma pandemia global. Então, ali nós temos a história da gripe espanhola e nós fizemos uma conexão com o que nós estamos vivendo hoje, né? E fizemos algumas observações ali. E aí nós conectamos isso com a lepra, antigamente, que era também uma doença infecto-contagiosa, que exigia isolamento, exigia afastamento, distanciamento social e tudo mais. Fizemos algumas observações. Tá? Então, tudo isso por quê? Porque existe um episódio dentro desse contexto da guerra, da Batalha de Ráfia, em que um rei, também um rei do sul, assim como Ptolomeu, ele tenta entrar dentro do santuário para oferecer incenso. Lembra que Ptolomeu quis oferecer sacrifício. E assim como Ptolomeu foi acolhido com um mal súbito, ele teve que ser retirado do templo, de acordo com Ryan Smith e os historiadores. Esse rei do sul também, chamado Uzias, ele foi acometido com lepra. Aí nós fechamos o círculo, né, da lepra, voltando para a história do rei do sul. E aonde que deu a lepra nele, vocês lembram? Na testa, né? Na testa. Né? E interessante que um historiador judeu chamado Josifas, ele conta que naquele momento, de acordo com a história, houve um terremoto, e o terremoto rachou uma das paredes do templo, e o sol entrou, conseguiu penetrar por essa rachadura, e a luz do sol deu a marca da lepra na fronte de Uzias, rei de Judá. Então, interessante, né? A marca do sol, ou a gente sabe que nos últimos dias haverá uma marca que está relacionada com o dia do sol, né? Que vai ser dada na testa de muitos também. Então, aí nós fechamos esse loop da lepra. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos continuar estudando essa história conectada com a Batalha de Ráfia, de Uzias e Ptolomeu quererem entrar dentro do santuário e oferecer incenso e sacrifício dentro do santuário, um lugar que eles não eram permitidos, né? Não era permitido a entrada nem de reis, muito menos reis pagãos dentro do santuário. Tá bom?
Bom, então para nós, antes de nós começarmos, alguma dúvida, alguma observação, comentário, antes de nós começarmos o estudo? Ok, vamos lá então para o livro de Isaías, no capítulo 1. E hoje eu vou ler os versos para que a gente, pelo menos, cubra bastante do conteúdo. E aí, se nós vemos que o tempo está sobrando, a gente vai pausando para alguns comentários. Senão a gente vai deixar para os comentários mais no final, tá? Então vamos ver se a gente consegue cobrir bastante território hoje aqui. No livro de Isaías, capítulo 1, verso 3. Tá? Eu vou ler para nós aqui. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura de seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então Israel aqui, no contexto de Isaías, era o povo de Deus. Aquele povo que entrou em aliança com Deus, que recebeu tábuas da aliança, que recebeu a doutrina do santuário, a doutrina da reforma da alimentação e das reformas e etc. Então, você poderia trocar aqui a palavra Israel pelo Israel moderno, aqueles que também receberam, entraram em aliança com Deus, receberam tábuas, receberam instruções do santuário, receberam orientações com relação à saúde. Nós sabemos que esse aqui é o remanescente de Deus. Então, o remanescente de Deus é como um boi ou como é pior que um boi, que um jumento, porque os animais conhecem o seu dono, mas Israel não entende, não tem conhecimento. Notem a característica aqui de Israel, da igreja de Deus. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Você pode pensar, pô, mas que linguagem forte para se referir ao povo de Deus. Queria dizer para vocês, essa semana eu escutei uma história que eu acho que essa linguagem cai muito bem. Um líder de igreja, respeitado na comunidade, reverenciado pelos jovens da igreja, um líder JA, abusando da filha desde os 5 anos de idade. Inclusive, ele tinha um quarto especial que ele mandou fazer no sótão da casa, só para abusar da filha. Então vejam que me parece que a Bíblia está bem precisa quando ela usa essa linguagem aqui. Existem coisas no meio de nós que nós não temos nem ideia do que. E graças a Deus por isso, que nós não vemos essas coisas, que os olhos não veem, o coração não sente. Quando eu fiquei sabendo dessa história, eu tive vontade, sei lá, de vomitar, porque como pode? Aí tudo aconteceu porque alguém perguntou para essa senhora, já era uma moça na época, por que ela era tão triste, por que ela não dava um sorriso, por que ela estava sempre triste na igreja? E ela contou a história. Né? Você imagina. Né? Olha, eu não vou entrar em detalhes, depois a B pode contar para vocês, mas uma coisa horripilante, né? Então, coisas tremendas. Verso 5. Por que seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. E aí vocês me falaram semana passada que doença é essa que está descrita no verso 6? Que Deus compara o povo. Que doença é essa? Lepra. A lepra. Então Deus está comparando o pecado de Israel com a lepra. Tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente quer ressaltar aqui. A lepra, a doença da lepra, ela é comparada à doença do pecado nas escrituras. Ok? Vou mostrar para vocês um outro exemplo. Abram comigo em Números capítulo 12. Números capítulo 12. Que é uma história também bem familiar de todos nós. Olhem aqui no verso 10. Números capítulo 12, verso 10. E a nuvem se retirou sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve.
E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, meu senhor, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Qual foi o problema aqui? Qual foi o pecado de Miriam e Arão que acabou dando lepra para Miriam? Revolta contra Deus, inveja de Abraão, ambição. Revolta, inveja, né, de Moisés. Começaram a falar mal. Olha só, você vai lá no primeiro capítulo, eles começaram a falar mal de quem? No primeiro verso lá. Moisés. Não só de Moisés, de quem que ele estava falando mal? Eles estavam falando mal. Da mulher dele. Da mulher de Moisés. A Cuxita, né? A Etiópia. Então, olha só. A gente tem que tomar cuidado. Eu imagino se Deus lidasse com a gente como ele lidava com o povo lá na época. O que seria da gente, né? Então, aqui mais uma vez nós temos a lepra simbolizando o pecado. Todos conseguem enxergar aqui? O pecado da fofoca, o pecado de falar mal, né? Da língua, sei lá como diz, né? A língua que fala perversidade, a língua perversa, como diz Provérbios 8, verso 13. Né? A Bíblia diz que o temor do Senhor abram comigo lá, a propósito. Provérbios capítulo 8, acho que é bem pertinente esse tema aqui. Provérbios capítulo 8, verso 13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então veja, a boca perversa está junto da soberba, o mal, a arrogância, o mau caminho. Aqui nesse caso, Miriam, ela usou da boca perversa para falar mal da mulher de Moisés e a consequência foi lepra. Então, mais uma vez aqui, a lepra como um símbolo do pecado. Tá certo? Por que eu quero enfatizar isso? Porque quando nós vemos a lepra na testa de Uzias, é um símbolo do quê? Da marca da besta? É um símbolo do pecado. É um símbolo do pecado de Uzias, né? Da rebeldia de Uzias. Uzias foi rebelde, ele entrou no lugar onde ele não deveria ter entrado e ofereceu aquilo que ele não deveria ter oferecido. Ele foi contra a orientação de Deus. Né? Eu não botei no... Que pena, não botei no PDF essa citação, mas eu vou ler para nós aqui. Beneficência social. Você pode anotar, página 297. Beneficência social, 297, parágrafo 2. Mais um testemunho aqui, tá? O amor de Deus no coração, manifesto em labor missionário verdadeiro, altruísta, será mais poderoso que a espada ou as cortes de justiça no trato com os malfeitores. O missionário vivo, com o coração superabundante do amor de Deus, pode derribar as barreiras. O médico missionário, assumindo sua obra que lhe é indicada, não apenas como aliviar as doenças do corpo, mas pode também, pelo amor e graça de Cristo, curar as enfermidades da alma, a lepra do pecado. Então, o que é a lepra do pecado? As enfermidades da alma. Então, mais aqui um testemunho para nos mostrar que a lepra, no Espírito de Profecia também, ela está simbolizando a lepra do pecado, né? a malignidade ou a doença da alma. E aqui mais um outro, Conselho do Bom Viver, página 70, parágrafo 1. Quando esse homem chegou a Jesus, falando do leproso, né, cheio de lepra, Lucas 5,12, seu mortal veneno enchia-lhe o corpo. Os discípulos tentaram impedir que seu mestre o tocasse, pois aquele que tocasse num leproso ficava também imundo. Mas ao colocar a mão sobre o leproso, Jesus não recebeu nenhuma contaminação.
A lepra estava purificada. Assim se dá com a lepra do pecado. Profundamente arraigada, mortífera, impossível de ser purificada por poder humano. E aí ela cita Isaías 1, 5 e 6. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres. Então ela está dizendo aqui que Isaías 1, versos 5 e 6, que nós lemos, está conectado com a lepra do pecado. Tá? Então, por que a Bíblia... Por que você acha que a Bíblia faz essa ilustração da lepra, essa doença contagiosa, com a lepra do pecado, com o pecado? O que você acha? Assim como as pessoas não queriam se contaminar fisicamente com a lepra física, nós não deveríamos nos contaminar com o pecado também. Por isso que as pessoas eram separadas da cidade. Perfeito. Né? Então nós temos que temer o pecado, assim como nós tememos qualquer doença infecto-contagiosa. O que mais? Mais alguém? Mais alguma lição prática para nós? Aqui em Jeremias 12 em diante, faz também uma analogia interessante com relação a isso. Porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédios nem emplasto. Porque te feri com o ferido do inimigo e com castigo de cruel, e por causa da grandeza da tua maldade, da multidão de teus pecados. É mais ou menos a mesma descrição. Exatamente, exatamente. A lepra tinha cura naquela época? Quem que podia curar a lepra? Sacerdote. Ou Cristo. Cristo, né? Cristo era o único que podia curar, ou através dos seus profetas, o poder de Deus, a graça de Cristo, era através do poder dele que ele podia curar a lepra. Da mesma forma é o pecado. Tem cura para o pecado? Fora de Cristo? Não. Não há cura para o pecado. O que acontece quando a pessoa sã, limpa, começa a se misturar com os leprosos? Contamina. Ela se contamina. O que acontece quando um são começa a se misturar com os pecadores? A tendência é você se contaminar também. Né? Então tem várias... Eu vejo uma semelhança que, assim como a lepra comia a carne, né, o pecado come o espírito da pessoa. Então, o que a Bíblia diz? A lepra era bem a metáfora do perfeita, pecado. Né? O que a Bíblia diz? Não confessei o meu pecado, o que acontece com os ossos? Os ossos secam. Eles se secam, né? Então é bem isso, né? O pecado, ele come a nossa carne, ele faz com que os ossos se sequem, né? Ele tira a vida, né? Da mesma forma, desfigura a pessoa. Realmente, a lepra desfigura o indivíduo. E quando você vê alguém que um dia tu conheceu de uma forma e depois você vê, depois de um tempo afundado no mundo do pecado, a pessoa fica desfigurada. É outra fisionomia, né? O gosto é diferente, os desejos são diferentes. O pecado transforma, desfigura a pessoa. Quanto mais profundo, né? Quanto mais fundo você vai, mais desfigurado. Né? O mundo boêmio, por exemplo, as pessoas que vivem na boemia, elas às vezes aparentam ter anos e anos mais velhos, são mais velhos do que realmente são. Por quê? Porque a vida noturna, a vida boêmia, ela estraga, ela tira a essência da vida, né? Por quê? Porque ela vai contra as leis naturais. A lei natural do repouso, né? A lei natural de um estilo de vida saudável. E quando você quebra as leis naturais, você está quebrando as leis de Deus também. Tá? Bom, legal, bacana. Vamos voltar então para a história de Uzias, porque ele recebe lepra, sinal do pecado dele na sua testa. Todo mundo lembra lá em 2 Crônicas 26, abram comigo. Segunda Crônicas,
capítulo 26, verso 16. Ali diz, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Lembra do espírito do contínuo aqui? Da autoexaltação, né? Ele se exalta até se corromper. O mesmo espírito que se originou no coração de Lúcifer. Primeiro revolucionário. Né? O primeiro que veio com esse espírito de revolução que é manifestado no Rei do Sul. Aqui nós temos um outro Rei do Sul, Rei de Judá, manifestando esse mesmo espírito, que foi manifestado por Ptolomeu, um outro rei do sul, que nós estamos estudando na história de Ráfia, quando ele vence a batalha e entra em Jerusalém, ele exalta o coração e quer entrar dentro do templo para oferecer sacrifício. Tá? Então ele exalta o coração, se corrompe, transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Então aqui Uzias, ele entra no compartimento santo do lugar do santuário, porque é ali que estava a mesa de incenso, né? E ele quer queimar incenso ali no lugar santo, onde ele não deveria estar. Só o sumo sacerdote é que podia entrar no lugar santo. Mas nós vamos ver que Ptolomeu, quando ele quis entrar, ele quis entrar no lugar santíssimo do santuário, de acordo com a história. De acordo com o Riley Smith, página 241. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, ai-te, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte, do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou. Então aqui há uma indignação de Uzias. E tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. E aí diz que ele ficou leproso e morreu leproso, separado, né? E interessante que na época nem os reis escapavam do isolamento social, viu? Não importava a tua posição na sociedade, se você tinha lepra, você era isolado. Você tinha que cumprir a quarentena, o distanciamento, e etc. Né? Então aqui nós vemos uma indignação do rei, e nós vemos aqui a lepra na sua fronte, um símbolo do seu pecado. Tá? Bom, o que acontece com Ptolomeu em Daniel capítulo 11, verso 11 e 12? Algo muito semelhante. Ele vence essa batalha, ele se exalta no seu coração, né? Ele vamos dizer assim, tem esse mesmo espírito do contínuo, de exaltação própria. Ele quer entrar dentro do lugar santíssimo do santuário. E eu pergunto para vocês, se no lugar santo nós tínhamos o altar de incenso, mesa de pães, castiçal, o que nós tínhamos no lugar santíssimo? A lei. A arca. Nós tínhamos a arca, nós tínhamos dentro da arca, nós tínhamos a lei, nós tínhamos o pote de ouro com o maná, nós tínhamos o cajado de Arão. Tá? Mas a arca da aliança, e dentro da arca da aliança, a lei de Deus. Tá? Então ele quis entrar nesse lugar, mas ele acontece um mal súbito, ele não consegue, né? E ele é retirado do santuário. E aí quando ele é retirado, o que acontece? Ele se indigna também, há uma indignação, da mesma forma que Uzias se indignou aqui, Ptolomeu se indigna. E essa indignação faz com que ele promova uma perseguição aos judeus que viviam em Alexandria, no Egito. Especialmente os que viviam no Egito. Tá? Então, tudo isso a história nos conta. Então, aqui há algo muito semelhante com o que acontece com Uzias. Né? 2 reis do sul, tentando entrar no santuário, transgredindo a lei de Deus, exaltando no seu coração, né? Entrando num lugar que não era chamado,
recebendo um mal súbito, um recebe a lepra, outro recebe esse mal súbito, são tirados do santuário e se indignam e Ptolomeu acaba perseguindo por causa dessa indignação, né? Só que os dois, nós sabemos também que o fim deles estava prestes a acontecer. Uzias aqui recebeu a marca e morreu de lepra. E Ptolomeu, algum tempo depois, curto tempo de espaço depois, o que acontece que nós vamos estudar? Ele é destruído por quem? O rei do norte. Pelo rei do norte. Então, o fim deles, o tempo probatório deles já tinha expirado, vamos dizer assim. E quando nós vemos uma marca na testa de Uzias, isso nos deve remeter automaticamente a uma das mensagens mais importantes que nós temos que proclamar na Terra, que é o quê? Terceira mensagem. A terceira mensagem angélica. O que diz a terceira mensagem angélica? Vamos lá em Apocalipse 14. A terceira mensagem angélica começa no verso 9. Apocalipse capítulo 14, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, Apocalipse 14, verso 9, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Então aqui está o sinal na testa, lepra, né? Pecado na testa, né? Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro, e a fumaça e o tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que recebem o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então o verso 9 dá a mensagem. O verso 10 e 11, na verdade, é a consequência daqueles que recebem a marca. Né? Que consequência é essa? Se você pudesse, em poucas palavras, 2, 3 palavras, como você descreveria essa consequência aqui? Que nós vemos no capítulo, no verso 10 e 11. A perda da eternidade. Exatamente. Perderam a eternidade. O que mais? Outra expressão para esse momento aqui. Juízo. São julgados, né? São julgados, exatamente. O que mais? Beberão o vinho da ira de Deus. Queria anotar aqui que essa fumaça, né, sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite. Isso aqui é uma expressão, a gente sabe que o fogo, o inferno eterno não existe. A palavra eterno é o sentido de o mal será, né, extirpado para sempre, não de que o fogo, o inferno vai queimar para sempre, mas a lenha queima até haver combustível. No momento que a lenha vira cinza, não queima mais, não tem o que queimar, né? Então, nesse sentido, né? Então, o que acontece aqui com o tempo probatório dessas pessoas? Chega ao fim, né? Eles estão perdidos para sempre. Então, quando a pessoa recebe a marca da besta na sua testa, o que significa isso? Momento de decisão. Ali é o momento de decisão. Ali é simplesmente você está revelando ao mundo em que lado você vai permanecer. Não há como voltar atrás, não há como desfazer o que está feito. Né? Aquele que é justo, continue praticando a justiça, aquele que é injusto, continue praticando a iniquidade. As decisões são tomadas. Então, quando nós vemos Uzias recebendo a marca, o que quer dizer isso? Selamento? Selamento, é o fim do A tempo porta da da graça. graça fechou para ele. A porta da graça fechou para ele, exatamente. Né? Então, como a gente sabe isso? Porque ele ficou leproso e ele morreu de lepra.
A morte veio depois, mas naquele momento ele já estava selando o seu destino. Vou lhe dar um exemplo. Quando Jerusalém foi destruída, no ano 70, você olha a história, tá? Era para Jerusalém ter sido destruída muito antes. Mas Deus deu ainda um tempo probatório. Eu vou lembrar que Daniel capítulo 9, para aqueles que vão estudar o livro de Daniel de novo, o Messias veio confirmar a aliança com muitos por quanto tempo? Por uma semana. São 7 anos. No final desses 7 anos, um evento acontece que sela o destino do povo judeu como um povo denominacional, como o povo de Deus. Que evento foi esse? Estevão. O primeiro mártir, né? O assassinato de Estevão. Ali eles selam, a porta da graça se fecha para a nação judaica como um todo. Não que os judeus depois individualmente não poderiam encontrar perdão, mas a instituição, a organização, o povo judeu como representante de Deus ali acabou. No ano 34, certo? Cristo havia profetizado que não sobraria pedra sobre pedra. Mas quando que Jerusalém foi destruída? 36 anos depois. Tá? Então aqui nós temos um exemplo onde a porta da graça para a nação se fecha em 34 e depois só no ano 70 é que a destruição acontece. Por isso que esse princípio, você vê, por exemplo, no dilúvio. Quando que o selamento acontece no dilúvio? Quando fecha a porta da arca. A porta se fecha, a porta da graça se fechou. Os que estão dentro, os que estão fora, estão fora. Mas quanto tempo depois é que veio o dilúvio? 7 dias. 7 dias. Então aqui nós temos um outro exemplo, onde a porta ela fecha antes e depois é que vem o julgamento. Tá? Então isso é um princípio básico para nós, né? Por isso que no Apocalipse a gente vê que uns serão selados com o selo de Deus, né? E uns com a marca da besta, e vão viver ainda um tempo até que venha o acerto de contas final. Né? Então esse é um princípio, você vê em várias histórias na Bíblia, você vê esse mesmo princípio. Tá? No caso de Urias e Ptolomeu, não é diferente. Urias aqui recebe a marca, e depois é que ele acaba morrendo de lepra. Mas ali ele já selou o seu destino. Ptolomeu, exatamente a mesma coisa. Tá? Ele... Deixa eu colocar aqui... Ele recebe aquele julgamento divino, volta para o Egito e persegue ainda os judeus, mas depois ele é destruído. Tá? Então, aqui nós vemos esse ponto importante do selamento. Por que eu quero enfatizar isso? Porque nós temos que entender algo muito importante aqui, que eu julgo muito importante. Para nós aplicarmos essa história, porque não adianta nós só estudarmos o que aconteceu no passado, nós temos que trazer para os nossos dias, para ver qual é a relevância disso. Existem lições práticas? Sim, mas aqui existem lições proféticas também, espirituais, tá? Para nós entendermos aqui o que significa o Rei do Sul entrar dentro do santuário, dentro do lugar santo e santíssimo, lugar que eles não eram chamados e permitidos entrar, receber uma marca, sair e gerar uma perseguição naquela região, nós temos que entender, o primeiro ponto é o que representa tudo isso para nós, né? O que representa a Terra Gloriosa para nós? Porque, lembra, nós falamos sobre isso. Qual era a grande região em foque ali, né, ou em disputa naquela Guerra dos Diáconos? Eu não tenho o meu mapa aqui, mas a gente chamou aquela região de Col-Síria. Em português tem um outro nome, Cele-Síria, né? Uma coisa assim. Tá ali o mapa.
a região de disputa era um corredor de acesso ao norte e ao sul. Era aquele corredor chamado Kol Síria. A palavra Kol é o gateway, a porta de entrada. E qual era a região que estava dentro dessa região Kol Síria? A Palestina, ou a Terra Gloriosa. Então, a disputa entre o sul e o norte era a Terra Gloriosa e os territórios que circundavam a Terra Gloriosa. Isso é muito importante. E isso talvez a gente não tenha percebido quando você estuda, né, pela história. A Kol Síria, você está achando que eles estavam em disputa pela Síria. Não. A região da Síria, da Kol Síria, dentro dessa região estava ali Jerusalém, a Terra Gloriosa e tudo mais. Esse era o ponto. Bom, agora, para nós, o que representa isso? E aqui eu quero colocar para vocês uma das primeiras controvérsias que houve quando os versos de Daniel 11, os últimos versos, do 40 ao 45, começaram a vir à tona ou ser mais estudados. Era a controvérsia justamente sobre a Terra Gloriosa. E essa controvérsia ela não acabou ainda. Existe um grupo, e a maioria dos teólogos, que acham que a Terra Gloriosa é um símbolo de quê? Da igreja. E existe um pequeno grupo que nós fazemos parte, né, que entende que a Terra Gloriosa, na verdade, é um símbolo de uma Terra Gloriosa que Deus também teve e serviu de um refúgio, um asilo, um asylum, né, para os que estavam sofrendo perseguição na Europa. Que terra é essa? Os Estados Unidos da América. Então aqui nós temos que entender e determinar que terra gloriosa é essa, que aplicação que nós vamos fazer em Daniel 11, no verso 11 e 12. Será que nós vamos aplicar a igreja ou nós vamos aplicar os Estados Unidos da América? Porque o resultado vai ser bem diferente. Tá? O resultado da equação é aquela coisa da equação, né? Se você tem uma equação grande para resolver, você determina lá no início da equação que você vai somar antes de multiplicar, você vai chegar num resultado completamente diferente daquele que vai multiplicar antes de somar. É por isso que você tem parênteses, colchetes, né, para você fazer as coisas em ordem. Tá? Então nós temos que fazer as coisas em ordem também. Tá? Eu vou colocar para vocês aqui, e a gente pode ver alguns versos para lembrar, mas a Terra Gloriosa em questão aqui não é um símbolo da igreja. Porque a igreja é o Monte Santo Glorioso no livro de Daniel, e não a Terra Gloriosa. Né? Isso é importante nós entendermos. A Terra Gloriosa ela não é gloriosa por causa da igreja, ou ela não ficou gloriosa por causa da presença de Israel. Não foi a presença de Israel que fez a terra da Palestina uma terra gloriosa. Pelo contrário, o que a Bíblia diz? Vocês entraram na terra e vocês contaminaram a minha terra. Então a terra ela já é gloriosa por si. Tá? Abram comigo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 9, para nós lembrarmos esses conceitos rapidinho. Nós já estudamos isso lá no início, né, quando nós estudamos os últimos versos de Daniel. Mas lá no verso 4 e 6, 4 a 6, desculpa. Deuteronômio capítulo 9, verso 4 a 6. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora diante de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra do Senhor, que o Senhor jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Né?
Então não foi pela justiça do povo que eles receberam a terra gloriosa. Não, foi pela iniquidade das nações que ali estavam, os cananeus. Né? Deus os expulsou fora e fez com que Israel possuísse a terra. E quando eles possuíram a terra, ao invés de glorificar a terra, o que aconteceu? Eles contaminaram a terra. Olha o que Jeremias fala no capítulo 2. Jeremias capítulo 2, verso 7. A Bíblia diz, e eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem. Jeremias 2, 7. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Então, a terra ela já é gloriosa por si. E aí eu pergunto para vocês que já estudaram a Bíblia e esse assunto, o que faz dos Estados Unidos uma terra gloriosa? O que fez da Palestina uma terra gloriosa? Porque eles tinham feito aliança com Deus. Era com o cumprimento da promessa. Ok, Eles Deus tinha prometido, Europa, né? Eles saíram da Europa porque não podiam ser fiéis aos seus princípios religiosos. Então, eles foram em busca desta aliança, que lá eles teriam a liberdade de serem fiéis a Deus. Essa palavra, liberdade. O que faz da terra dos Estados Unidos da América uma terra gloriosa? Ou o que fez, né? Liberdade. Tá? Eu vou ler para nós aqui do Grande Conflito. Eu não sei se acho que eu não botei no PDF. Mas é uma citação bem conhecida nossa. Página 252. Ó, 252, no final do parágrafo diz assim: muitos foram impelidos para a América do Norte, através do oceano, e ali lançaram os fundamentos da liberdade civil e religiosa. O que tem sido baluarte e glória desse país. O que é a glória desse país? Liberdade civil e religiosa. Então a terra gloriosa ela é gloriosa por causa da liberdade. Né? Por causa da liberdade religiosa, civil e religiosa. Nós temos outros textos aqui. Ok, mas vamos deixar para lá então. Então a terra gloriosa para nós é os Estados Unidos da América. E o que faz dessa terra uma terra gloriosa? É a liberdade que nós temos ainda, usufruímos, né? Liberdade religiosa. Nós sabemos que essa liberdade ela está com os dias contados, né? De acordo com a profecia. Ok? Muito bem. Bom, então, se nós entendemos que naquele contexto de Daniel 11, na Batalha de Ráfia, quando Ptolomeu volta da sua vitória, ele passa pela Terra Gloriosa e ele quer entrar dentro do santuário, no lugar santíssimo do santuário, e oferecer um sacrifício ou fazer algo que ele não deveria fazer. O que isso quer dizer para nós? O que isso implica na nossa aplicação aqui? Vocês já me falaram, o que tinha dentro do lugar santíssimo? Você tinha a lei de Deus. Né? Então você pode anotar aí um verso, 1 Reis capítulo 8, na história de Salomão, ali da reconstrução do templo, na construção do templo de Salomão. 1 Reis capítulo 8, verso 9 até o verso 11, ali vai dizer exatamente o que tinha no lugar santíssimo. Também um outro verso em Hebreus, esse a gente pode ler, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Ali Paulo fala o que tem dentro do véu, né? Dentro do véu. Hebreus capítulo 9, verso 3. Depois do segundo véu. Hebreus 9, verso 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. É ali que Ptolomeu queria entrar. Que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança.
aqui o incensário de ouro, lembra? O altar de incenso ficava no lugar santo. Só que o altar de incenso era para encher o incensário, e o incensário, o sumo sacerdote andava na mão. Então ele entrava dentro do lugar santíssimo com o incensário. Ali estava o incensário de ouro e a arca da aliança, verso 4, coberta de ouro todo em redor, e estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança dentro da arca. Então, a principal coisa que nós tínhamos ali no lugar santíssimo, era a lei de Deus. A lei de Deus. E como é que a Bíblia chama essa lei? Ela é a lei do quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Que outro título? Liberdade, segundo A Paulo. lei da liberdade, de acordo com Tiago, capítulo 1. Abram comigo lá em Tiago. A lei da liberdade. Você pode ler do verso 23 em diante, mas o verso 25, ó, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Pode repetir qual é, Tiago? Tiago, capítulo 1, Ah, verso 23 até o 27. Então, a lei perfeita da liberdade. Pode repetir, por favor, irmão? Tiago, capítulo 1, do verso 23 em diante. Então, aqui nós estamos comparando o quê? A sugestão é que, assim como Deus tem a sua Constituição, que é a lei perfeita da liberdade, os Estados Unidos da América, a terra gloriosa moderna, também tem a sua Constituição. E a Constituição baseada em que princípio? Liberdade. Agora eu quero ler para vocês, ler com vocês esse PDF para nós encerrarmos. Tá? Grande Conflito, página 183. Tá? Não conheço outra norma para julgar a não ser a palavra de Deus. De Albiné. Posto que gentil e cortês nas maneiras, mostrou-se capaz e persistente. Enquanto os católicos romanos, segundo o seu hábito, apelavam para os costumes da igreja com autoridade, o reformador apegava-se firmemente às escrituras sagradas. O costume, dizia ele, não tem força alguma em nossa Suíça, a menos que esteja de acordo com a Constituição. Ora, em assunto de fé, a Bíblia é a nossa Constituição. Ou seja, na Suíça havia uma Constituição, mas ele está dizendo que a Bíblia também é a nossa Constituição, deve ser a nossa Constituição. Então aqui nós temos um paralelo entre a lei do país e a lei de Deus. As duas chamadas de Constituição. Eu vou dar outros exemplos para vocês aqui no próximo, Review and Herald, 15 de julho de 1890. Deus fez o quê? Sua Constituição. Sua Constituição e suas leis. E pode cercar em seus braços aqueles que são obedientes. Que leis é essa que ele está se referindo, que ela está se referindo aqui? Né? Vamos ler. Protegê-los dos poderosos enganos de Satanás. Quando as fundações da terra foram lançadas, então foi lançada a fundação do sábado. Que lei é essa que é a Constituição de Deus? Os 10 mandamentos. Uhum. Qual o sábado é uma dessas leis. As estrelas da manhã cantavam juntas, todos os filhos de Deus gritaram com alegria. Cantavam com alegria, né? Próximo, Review and Herald, 2 de abril de 1914. Muitos se admiraram que a raça humana tenha degenerado tanto física, mental e moralmente. Eles não compreendem que a violação da Constituição e das leis de Deus e a violação da saúde que produziram esta triste degeneração. Então, mais uma vez, a Bíblia, o Espírito de Profecia, ele conecta a lei de Deus à Constituição, a palavra Constituição. Próximo.
Esse aqui acho que é o que nós lemos. Não é. Grande Conflito 295. Os elaboradores da Constituição reconheceram o eterno princípio de que a relação do homem para com o seu Deus está acima da legislação humana. Que princípio é esse, se não o princípio da liberdade? E de que seus direitos de consciência são inalienáveis. Ou seja, temos que ter liberdade de escolha. A nossa consciência, de acordo com o Espírito Santo, é a voz de Deus. A lei perfeita da liberdade era um princípio que estava embutido na Constituição americana. Não foi necessário raciocínio para estabelecer essa verdade. Temos consciência dela em nosso próprio íntimo. É essa consciência que, em desafio às leis humanas, tem sustentado tantos mártires nas torturas e nas chamas. Sentiam que, se seu dever para com Deus era superior às ordenanças humanas, e que nenhum homem poderia exercer autoridade sobre a sua consciência. É um princípio inato que nada pode desarraigar. Então vocês percebem aqui que a lei de Deus, o princípio que governa a lei de Deus, é o mesmo princípio que governou a Constituição americana, que é o princípio da liberdade. É isso que fez da terra, dos Estados Unidos da América, a terra gloriosa. A liberdade. Ou seja, quando você vê Ptolomeu entrando no lugar santíssimo, o lugar onde você tem a lei, qual é a lei da Terra Gloriosa, se não a sua própria Constituição? Olha o que o Espírito de Profecia nos fala, Grande Conflito 442. Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz do dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. A fala das nações, a fala da nação, são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Então, quando nós vemos que o cordeiro, aquela besta semelhante a um cordeiro, ele parecia um cordeiro, mas ele falava como um dragão. O que isso quer dizer? A fala de uma nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. É assim que os Estados Unidos vai acabar falando como um dragão. E quem é o dragão vermelho? Senão aquela antiga serpente, o diabo, Satanás. O grande revolucionário, o primeiro revolucionário de todos os tempos, que quis derrubar o governo de Deus através de uma revolução. Senão os princípios que nós vemos daquele poder satânico que sai das profundezas do abismo durante a Revolução Francesa, que se manifesta depois na Revolução Russa, e que ainda continua se manifestando, essa nova manifestação do poder satânico, como Ellen White chama, continua se manifestando nos nossos dias. Os Estados Unidos falará como um dragão, através das suas leis e do seu processo judiciário. Por esses atos, desmentirá os princípios da liberdade, ou liberais, e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. Aqui esse princípio liberal não tem nada a ver com liberalismo. Aqui é liberdade, não libertinagem. O que nós temos visto é o mundo pregar e libertinagem. É bem diferente. Princípios da liberdade, pacíficos e estabelecer como fundamento de sua política. A predição do falar como um dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que se manifestaram às nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. Próximo, Mensagens Escolhidas, volume 3, 166. Um poder de baixo estava incitando certas instrumentalidades a ocasionarem uma mudança na Constituição e nas leis de nossa nação, a qual constrangeria a consciência de todos os que observam o sábado bíblico, claramente especificado no 4º mandamento como o 7º dia. Bom, em suma, o que acontece aqui na minha interpretação, tá? E que eu
tentei compartilhar com vocês nessa tarde. Após essa vitória do rei do sul, na sua volta ao Egito, ele para em Jerusalém, na Terra Gloriosa. E ele entra no lugar que ele não é convidado a entrar, perante a lei, perante a Constituição. E aqui ele tenta oferecer algo que ele não era suposto oferecer. Fazer algo que ele não era suposto fazer. Ele não lhe é permitido fazer. Notem, isso é importante. Ele talvez tente mudar a Constituição, mas não lhe é permitido mudar a Constituição. Ou anular a Constituição, ou fazer alguma coisa com a Constituição. Nesse momento da história. Não lhe é permitido. E aí os sacerdotes vão atrás, dá um mal súbito, ele sai, e por ele não conseguir fazer o que ele queria fazer nos Estados Unidos da América, ele volta ao Egito e ele começa a gerar uma perseguição àqueles que viviam em Alexandria, na região do Egito. Ok? Quando ele faz tudo isso, ele já faz... quando ele sai do santuário, ele já sai derrotado do santuário. Lembra de Uzias? Ele recebe a marca da besta. A marca do seu pecado já está estampada na sua fronte. Toda a perseguição que ele faz, ele já faz derrotado. E para colocar o capstone nessa derrota, Deus levanta o rei do norte para vir destruir ele. E nós sabemos que a próxima batalha, a batalha de Panim, é a batalha que o rei do norte vem e destrói o rei do sul. Ptolomeu é completamente destruído. Toda essa loucura que a gente viu, ela é destruída, não sei falar desfacelada. mais. Desfacelada, obrigado. Né? Só que aí um novo poder assume, né? E tudo indica, né, ao meu ver, que essa loucura que nós temos visto hoje, nos nossos dias, né? Vamos dizer assim, esse calor da revolução novamente, né? Aquecendo esse fogo da revolução no coração de muitos jovens, protestando sobre a liberdade, sobre o direito, né, ao casamento gay, direito, né, a mudança de gênero, e os direitos, né? Tudo isso. A questão do racismo, toda essa questão, esse ataque à família e à religião, para mim é o fogo da revolução novamente se aquecendo. Só que de acordo com a Bíblia e de acordo com até Albert Pike, qual será o fim dessa revolução? Chegará ao fim. Ela vai desgastar a sociedade, sim. Mas ela chegará ao fim. E quando ela chegar ao fim, os cristãos seculares, né, da época presente vão estar tão desgastados com isso que eles vão buscar um líder. E esse líder é que vai implementar e vai conseguir fazer o que o rei do sul não conseguiu, que é mudar a Constituição. E nós sabemos que todos os princípios de liberdade da Constituição serão repudiados. Que a liberdade da consciência será anulada em prol de um bem comum, a santidade do domingo. Esse é o último ato do drama. Né? Essa é a marca falada em Apocalipse capítulo 13. É uma marca progressiva, sim. É um movimento progressivo, sim. Não acontece do dia para a noite. Ele acontece aos poucos. Temos nós esperado? Sim, temos nós esperado. Sim. Não, o interessante aqui é o seguinte, se a gente for ler mais adiante, a gente vê que no verso 16 é que vai entrar na Terra Gloriosa mesmo, né? Que é quando o rei do norte vence a batalha contra o rei do sul. Mas o que nós estamos vendo agora ainda é Ráfia, é aquela batalha que Ptolomeu vence, daí ele tenta entrar no lugar santíssimo, não consegue, depois persegue os judeus, certo?
Então, a gente fica refletindo sobre isso, né? Se essa batalha ligada ao Rio Grande do Sul pode representar essa batalha ideológica que a gente está vivenciando hoje, porque realmente a gente está vivenciando uma batalha ideológica em que a ideologia do Rei do Sul está sendo simplesmente implantada, né, por todo lugar. Mas não é ainda aquela batalha onde vai acontecer o sinal, digamos, né? Ou seja, vai ter o sinal da besta. Mas será que, não sei se é isso que está querendo dizer, isso já é um início para o que há de vir, com certeza, já é um início. Mas será que vai haver, então, realmente uma ocasião específica em que o Rei do Sul, ou o que representa o Rei do Sul, né, Creio digamos, que sim. Nos Estados Unidos, tipo, sei lá, uma guerra civil, alguma coisa para com que a ideologia do Sul, ou seja, da esquerda, vença por um momento? Algumas coisas aqui nós temos que lembrar. Tá? Primeiro, se nós olharmos para a batalha anterior, de 1989 a 91, foi uma batalha real, foi um evento real, um evento histórico mundial que mudou o rumo do mundo, da história do mundo. Foi um turning point, né? Antes dessa batalha, agora vocês me digam, houve ou não houve o que nós estamos vendo hoje? Essa revolução de ideias, esse liberalismo, né? A revolução sexual, né? Onde todo mundo agora fornicar é normal, não precisa mais chaparão não precisa mais tu ter courtship, tu vai direto para... Tu entende o que eu quero dizer? Essa revolução, essa ideologia, ela vem num crescente. Durante o período da Guerra Fria, ela existiu ali. Ela não era a guerra, ela não era a batalha profética, o ponto profético. O marco profético é 1989, um marco histórico. Eu penso que nós temos que esperar a mesma coisa. Nós vemos a ideologia, nós vemos um avanço, né, esse calor da revolução acontecendo, sim. Como nós vimos no passado, o calor da revolução no passado. O golpe militar em 64, Rússia tentando tomar a América do Sul, né, as revoluções em países da América Central, na África, várias revoluções. O calor da revolução era muito evidente, mas não era o marco profético. Eu acredito que ainda nós não chegamos nesse marco profético que representa a Ráfia. Irmão Guilherme, irmã Laura, me dar uma parte? Ou o senhor quer continuar? Só deixa eu acabar, irmã Márcia, e aí eu já lhe dou a palavra. Quando nós chegarmos nesse marco, não sei o que será, mas será uma vitória do Rei do Sul, marcante. Tá? Ali, a partir dali, então, nós temos que abrir os olhos para esses eventos que nós estamos estudando. Onde Ptolomeu entra no templo, de repente alguma questão com a Constituição americana, alguma repercussão nesse sentido. Isso vai gerar uma perseguição, vai gerar um conflito civil, talvez. Né? Mas eu acredito que nós ainda nem chegamos no marco de Ráfia. Caminhamos a passos rápidos, talvez, para esse momento. Mas ainda vivemos momentos que antecedem Ráfia. Márcia, irmã Márcia. Eu, como sempre, tentando racionalizar os meus sentimentos, e eu percebo que nós temos realmente que ter uma preocupação de como o desfecho vai dar, que a gente não deva estar alienado a todos esses movimentos que estão acontecendo no mundo, principalmente com relação ao Rei do Sul e as suas narrativas. Mas, durante o estudo, vários gatilhos, né, me deu vontade de falar sobre isso. Mas eu tenho uma preocupação muito profunda, e eu queria pedir o auxílio dos irmãos, já que nós estamos aqui no mesmo barco. Eu tenho uma preocupação pessoal no seguinte aspecto. O que Deus quer de nós hoje?
qual o comportamento que nós deveríamos ter diante de todas essas narrativas, diante de tudo isso que acontece? Eu tenho essa preocupação porque a gente, como o irmão disse, nós estamos num grande conflito de ideias, né? Onde o conservadorismo, né? O conservadorismo que nós já vimos lá quando Jesus veio e como ele encontrou a igreja dele, né? Os fariseus, os saduceus. Vimos também naquela época como que o mundo se comportava e como o irmão diz, a história se repete, não há nada de novo debaixo do sol. Em que momento, eu vou tentar dizer mais ou menos no texto da nossa profetisa, a senhora Ellen White, o que eu li, acho que foi ontem de ontem, onde ela diz assim: ao trabalhar em favor das vítimas de mau hábitos, em lugar de lhes apontar o desespero e a ruína para quais se precipitam, fazê-los volver os olhos a Jesus, fazei-os fixá-los nas glórias do celestial. Isto fará mais pela salvação do corpo e da alma do que farão todos os terremotos da sepultura quando posto diante dos destituídos de força e aparentemente de esperança. Eu tenho medo, irmão. Eu tenho medo, sabe por quê? Porque nós nos colocamos numa posição, muitas vezes, me ajudem, por favor, irmã Inês, irmão Guilherme, todos os irmãos. Nós temos que odiar o pecado, mas as pessoas aí fora estão perecendo. Apesar de que talvez esse meu discurso seja um discurso hipócrita, porque muitas vezes eu não tenho paciência com o pecador. No meu trabalho, onde eu atendo muitas pessoas por dia, eu muitas vezes não tenho paciência. Eu os vejo, às vezes, com preconceito. Apesar de ter um negro, um preto de 16 anos trabalhando comigo, muitas vezes eu vejo o sofrimento dele. Às vezes eu peço para ele em tal lugar, ele fala: Márcia, não me peça para ir lá, eu sou preto. Então, é um desabafo até, porque eu fico preocupando. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que me colocar como um leão e defender as coisas de Deus. Eu fiz isso durante o tempo que eu estava na igreja adventista. Esse pode pregar, esse pode cantar, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Eu acho que eu não falava em público, mas eu ficava ali como secretária, como tesoureira, defendendo. Até que eu achei que aquilo não era o meu lugar. Que ali eles não estavam defendendo as coisas de Deus. E hoje, o que Deus quer? Eu vou lhe dizer, irmã, eu vou lhe dizer com as palavras de Salomão. Tá? Você vai saber o lugar que está escrito. E demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros. Muito estudo é enfado da carne. Então a gente pode ficar aqui lendo, falando, estudando, mas qual que é a suma daquilo que tem ouvido? Verso 13, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Qual que é a suma de tudo? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O que é temer a Deus? Nós lemos em Provérbios 8:13, um verso bem legal. É odiar o mal, a boca perversa, o mau caminho, odiar o pecado. Deus coloca o seu temor diante dos filhos de Israel para que nós não caiamos no pecado. Êxodo capítulo 20, verso 20. Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então, a suma de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Como
por que a primeira mensagem angélica é temei a Deus e dai-lhe glória? Como que nós damos glória a Deus se não guardando os seus mandamentos? Então esse é o fim, esse é o dever de todo homem, de toda mulher, de todo cristão que é nascido no reino de Deus, como um missionário. Como é que você vai ajudar alguém com aquilo que você não tem? Primeiro você tem que ser um trabalho pessoal, um ministério pessoal. Você teme a Deus, guarda os seus mandamentos. E fazendo isso, só pelo exemplo, não precisa nem falar nada, você já vai estar ajudando os seus semelhantes. Por que nós temos que estudar o que nós estamos estudando? Qual é a relevância de nós estudarmos isso? Poderia ficar aqui mais 1 hora falando, mas... O meu povo padece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Para a gente saber em que momento nós estamos vivendo e como a gente deve se comportar. Exatamente. E o que lembra... Para mim, o que resume essa razão de forma perfeita é o que Ellen White fala. Eu vou parafrasear aqui. Ela diz assim, se alguém encontrar, pode colocar no chat lá o texto. Quando, ela diz, os livros de Daniel e Apocalipse forem claramente compreendidos, haverá um reavivamento da fé primitiva no meu povo, como nunca se teve visto até desde a Igreja Apostólica. Que eles contemplariam, e ela coloca uma linguagem poética maravilhosa, como se os portais do céu se abrissem para eles perceberem a obra individual de preparo e o caráter elevado que eles devem alcançar. Então, o estudo de Daniel, vocês estão estudando Daniel, todos os capítulos, vocês estão vendo quão importante é o estudo desse livro, porque é ali que a Bíblia meet and end, né? Ela se encontra e acaba. O livro de Daniel e Apocalipse é o livrinho, é o little book, onde toda a Bíblia ela se encaixa ali. Então, você estudando esses 2 livros, você está estudando a Bíblia inteira. E os eventos conectados com o fechamento da história dessa terra e a obra de preparo que a igreja tem que ter nos últimos dias. Então, são esses tipos de discussões que nós temos que ter para que nos dê motivação, nos empolgue para nós continuarmos caminhando nessa trilha que cada vez está ficando mais estreita. Mais estreita. Como ela viu aquele caminho estreito onde as pessoas vinham de carruagem, tiveram que sair da carruagem e caminhar a pé. Aí já não dava para carregar muita bagagem, foram deixando no caminho. E assim foi. Né? E esse caminho, o destino era a Nova Jerusalém. Né? Então, irmã Márcia, de tudo que tem ouvido, o fim é esse. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Amém. Obrigada, irmão. Eu Mais queria algum... uma complementação aqui, se tu me permite, Gui. Sim. Com relação a essa angústia da Márcia. Hoje de manhã eu coloquei no grupo, né, sobre aquele livrinho, né, Floresça onde você está plantado. Uhum. Não é por acaso que a irmã Márcia se encontra naquele emprego. Provavelmente ela não pode falar com palavras ela não pode evangelizar com palavras, mas ela pode com as atitudes dela, né? E aí, ao final, alguém vai perguntar o que tu tens que tu és diferente. E aí, essa pessoa que perceber isso vai entender que ela é diferente porque ela confia em Deus, né? Uma outra coisa que eu vejo bem claramente aqui é por que esses movimentos, né? Porque isso é uma clara e óbvia desobediência e desautoridade a Deus. É a mesma pergunta que Moisés fez: quem é esse Deus de vocês para que eu tenho que obedecer? Então, no momento que um rei entra no santuário
se achando o próprio Deus, né? Que hoje muitas pessoas se acham deuses, né? Se achando o próprio Deus. E ele precisa de 80 sacerdotes para impedi-lo, né, de realizar o intuito dele. Se vê exatamente isso. Hoje, todo mundo é o seu próprio Deus, porque em sua mente não há Deus, né? O interessante é que, unindo isso com a bandeira americana, eu vejo claramente as cores ali desenhadas, né? O branco é a pureza, né? O vermelho é a coragem, e o azul é a justiça e principalmente a vigilância. Então, eu vejo esses nossos estudos aqui, talvez até as nossas análises sejam erradas, porque nós não somos os donos da razão, mas o propósito final desses estudos eu vejo justamente isso, é a vigilância no final dos tempos. Porque nós não sabemos, principalmente numa época de pandemia, se hoje não vai ser o nosso último dia. Exato. A cantora, aquela que morreu ontem, tirou a foto dentro do avião, sem saber que aquela era a última foto dela, ou seja, a foto da própria morte. Exato. Exatamente. A gente não sabe quando que vai acabar o nosso tempo de graça. Nós podemos falar aqui o dia inteiro sobre o fechamento da Porta da Graça, decreto dominical, etc. Mas como a cantora tirou a foto, minutos depois, acabou tudo. A Porta da Graça se fechou. Por isso que a suma de tudo é: guarda os mandamentos, teme a Deus. E se você vê algo que não se alinha com os mandamentos, se você vê algo, se o temor do Senhor é se apartar do pecado, do mal, e você vê alguém, ao invés de se apartar do mal, trazendo o mal, lembra a questão da lepra? O que acontece quando você começa a andar muito com leprosos? Uma hora você vai se contaminar. Você vai acabar bebendo da bebida, comendo da comida, e você vai se contaminar. E nós temos visto isso muito. Eu acabei de voltar agora de uma igreja num bairro chamado Woodlands. É um bairro que só tem uma igreja adventista, uma igreja pequenininha. Eles alugam o salão de uma outra igreja. Só que, ao mesmo tempo, você tem um monte de igreja evangélica naquela região, uma região muito rica aqui na cidade. E a primeira vez que a gente tinha ido lá, porque um amigo nosso agora, ele é líder lá, é pastor e tudo mais, a gente foi lá para conhecer. O que eu percebi já de cara? Na hora da adoração, onde você tem o louvor, né, o louvor, parecia que você estava numa igreja evangélica. Porque eram aquelas músicas, né, de repetição, a pessoa ali com violão, naquele mesmo estilo. Por quê? Pela influência ao redor. Então, ao invés da gente estar influenciando, nós estamos sendo influenciados. Essa questão é muito importante. O mundo, o standard do mundo, né, os parâmetros do mundo abaixam. O que acontece? Os parâmetros da igreja abaixam também. Sendo cauda e não cabeça. Exatamente. Né? Então, essa agenda liberal, e aqui a agenda da libertinagem, que está sendo proclamada no mundo, ela está sendo proclamada na igreja e não é de hoje. Em 2008, tá? 14 anos atrás, já se promovia um filme chamado Seventh Gay Adventist, onde se promovia os homossexuais dentro da igreja adventista como sendo natural, como sendo algo biológico. Isso não é de hoje. Então, não vem me dizer que agora é que descobriram a última maravilha, a última bolachinha do pacote, que esse discurso é novo e moderno. Não é. Tem muita gente que está indo e eu já estou voltando. Porque a gente vivenciou, a gente viveu em Loma Linda. Nós presenciamos tudo isso e o desenrolar dessa apostasia. Onde em Hollywood tem uma igreja Purple, chamada Purple Church. Só vai lésbica, homossexual e simpatizantes. E não foi fundada ontem. Há muitos anos atrás. Então, quando eu vi esse discurso dentro do nosso meio, eu logo vi, bom, esse discurso não é novo. Por quê? Porque eu já tinha visto lá.
A apostasia, ela não vem, Satanás ele não vem em um lugar só, não, ele vem por todos os lados. É um ataque frontal, por todos os lados. Agora, qual é a nossa atitude quanto a isso? Ellen White teve uma visão, e ela viu um iceberg, um navio indo em direção a um iceberg. E o que o capitão disse? Enfrentai-o de frente, não de lado. Não tenta desviar, porque se você desviar, vai acontecer que nem o Titanic. Ele tentou desviar e aquele iceberg raspou e rasgou todo o navio e ele afundou. E ela diz, bate de frente com a apostasia. Essa deve ser a nossa atitude, bater de frente. Ah, mas aí é muito duro. É duro. Quando ela descreve o navio, foi uma pancada tremenda. Foi um impacto que chacoalhou o navio inteiro. Mas o navio não afundou. Continuou. Glória a Deus por isso. Houve um impacto? Sim. Foi forte? Foi. Sacudiu? Sim. Mas o navio não afundou. As narrativas, elas vêm como um rolo compressor, né? E qualquer posição que a gente tome, a gente é homofóbico, é preconceituoso, é isso, é aquilo. Eles podem falar tudo nas redes sociais, contra a religião, contra... Olha, agora você fala alguma coisa, aí você é homofóbico, você é racista, né? Você é isso, você é aquilo. Se eu ir na rede social e dizer, olha, eu não me sinto confortável em deixar minha filha participar num banheiro misto. Ah, não, mas você está sendo preconceituoso. Essa semana eu vi uma foto, a B botou uma raposa, um desenho assim, né? Uma raposa dizendo para o chefe o porteiro do galinheiro, a raposa dizendo assim, eu queria entrar no galinheiro porque eu me sinto uma galinha agora. Eu me vejo como uma galinha. Eu não sou uma raposa. Eu sinto que eu sou uma galinha. E aí, se você fosse o porteiro, você ia deixar a raposa entrar? Vamos orar, irmãos. Realmente, Senhor, é difícil. Nós temos vivido num momento difícil da história desse planeta. São muitas abominações, muita injustiça, muita desgraça acontecendo e nós ficamos, sim, muitas vezes chateados, desapontados, desanimados, mas sabemos que a tua destra tem poder e que o Senhor estende a cada um de nós para que mesmo às vezes quando caímos, mesmo a Bíblia diz, o justo cai 7 vezes, mas ele se levanta. Porque nós sabemos que a tua destra tem poder. A destra da tua justiça. E é nela que nós queremos confiar. Porque sabemos que o fim, a suma de tudo, é nós guardarmos, temer a Deus e guardar os teus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. E é isso que nós sabemos que temos que fazer. Obrigado pelos momentos que passamos aqui, que o Senhor nos dê uma semana de vitória e que possamos nos conectar à videira a cada dia e receber aquela seiva que dará nutrição e vida à nossa vida diária. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.